Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. A nossa aula de hoje vai falar sobre um tema muito interessante em que todos nós gostamos muito de fazer: dar opiniões. E o título dessa aula tem como conteúdo o seguinte: textos de opinião, e no caso vamos abordar as características dos textos dos gêneros artigos de opinião, editoriais, cartas ao leitor, do leitor, comentários e alguns outros, ok? Então vamos aqui comigo. Partindo do princípio que emitir opiniões, sejam orais ou escritas, obviamente vocês já devem saber que nos utilizamos de argumentos. Então, por isso, observem aí essas ilustrações que eu trouxe para abrir a nossa aula, tá? Gêneros textuais, que se envolve com gêneros com aspectos argumentativos, gerando opiniões, críticas, concordes e etc. Tá bom? Então vamos aqui. Para abrir o nosso raciocínio, abrir a nossa discussão de hoje, eu trouxe essa tirinha muito interessante desse menininho de cabelo azul que sempre ilustra os nossos livros didáticos. Ele diz o seguinte: a gente consome muita coisa pronta, tentando uma conversa ali com o sapo. Por falta de tempo ou preguiça, ele raciocina. O pior é consumir opinião pronta. A partir desse comentário, dessa tirinha, vamos conseguir destrinchar, mergulhar nesse universo dos textos de opiniões. Por quê? Você gosta de expressar sua opinião sobre os fatos ou prefere ficar ouvindo e lendo a opinião dos outros? Uma pergunta que eu gostaria que você se respondesse aí. Outra questão. Vamos aprender, ou para alguns que já viram, já não é estranho esse assunto, algumas regras de ouro para se escrever bem os textos de opinião? Então, a partir desses questionamentos, do pensamento da tirinha, nós vamos prosseguir com o que que eu preparei para vocês hoje, ok? Então, vamos lá. Qual o objetivo, conteúdo e estrutura de um texto de opinião? Eles têm um formato específico que, no caso, permeia por todos os gêneros que partem dessa argumentação. Então, qual é o objetivo de um texto de opinião? Quando nós escrevemos um texto de opinião, o único objetivo é o de convencer que a opinião de quem escreve vai estar a favor de quem lê ou vai entrar em contraponto, ou seja, em contradição, tá? Mas sempre tem a função de convencer o leitor do seu argumento, tá? E aí, essas opiniões, esses argumentos, eles são apresentados sobre determinado assunto, sempre com o desejo de convencer o leitor a assumir um posicionamento, tá bom? Não se esqueça disso, ou concordando, ou discordando, ou apenas lendo para se informar sobre a opinião alheia. O conteúdo, como são os conteúdos? São sobre temas específicos? Para que você possa alcançar um êxito com esse objetivo que eu acabei de falar com vocês, é preciso que o emissor, ou seja, quem escreve o texto de opinião, ou quem dialoga, fala, né, oralmente ali o seu texto, promove uma conversa argumentativa, né, ele saiba muito bem do que ele vai tratar. O autor do texto, ele precisa, para isso, ter o quê? Dados e informações que justifiquem, tá, essa opinião, esses argumentos. Porque, com isso, vai possibilitar o receptor do texto a ter certeza, a dar credibilidade ao leitor sobre os fatos que ele lê, ou o tema que é abordado, certo? É importante que também não se esqueça
que numa sala de aula, por exemplo, em que textos sobre determinados assuntos sejam informativos, literários ou os que a gente vê nos meios de mídia, nos veículos midiáticos, eles sempre possam promover um amplo debate, uma vez que, já disse no início, os textos de opinião são embasados por argumentos. Então, a partir daí, gerando outros pensamentos críticos, certo? Sempre com a função de contribuir com a nossa informação, com esse pensamento crítico que todo leitor deve desenvolver, certo? Então, a escrita de um texto de opinião, ela pressupõe algumas etapas de trabalho, ou seja, quando você se dispõe a escrever um texto de opinião, seja ele um artigo de opinião, que é o mais conhecido, ou um editorial, uma carta do leitor, um comentário, certo? Você tem que seguir algumas etapas para que todo esse processo possa ser entendido no momento em que o receptor do texto possa lê-lo, ok? Então, vamos aqui. A tomada de posição em relação ao tema, ou seja, você tem que se posicionar em relação ao tema, uma vez que ele é de opinião. Então, ficar em cima do muro já é um fator que não vai levar o convencimento do leitor do que você escreve. Então, ou você se coloca a favor ou contra os argumentos que você está colocando no seu texto. Depois, justificação da posição assumida, ou seja, não adianta só falar que você é contra, você tem que embasar mediante seus argumentos. Outro ponto, antecipação de possíveis argumentos contrários ao seu ponto de vista, contestando-os. É aquela prática que você sempre, quando você escreve sobre textos e que é contra algum argumento de algum tema polêmico ou algum fato gerador, que você coloca as hipóteses, as interrogativas, e a partir dali você se coloca posicionando-se, né, no texto de forma contrária. Então, sempre antecipando para que no decorrer da leitura o leitor possa se posicionar também de acordo com o que você está colocando, nesse caso, contra os fatos abordados. E, por último, não menos importante, a conclusão do texto reforça sempre a sua posição assumida. E quando eu falo a sua posição, é levando em conta que você vai ser o redator da opinião emitida no gênero que você escolher, ok? Então, levantando esses pontos, é preciso também que se observem dois aspectos fundamentais na escrita de textos de opinião. A organização desses argumentos, eles têm que vir organizados, ordenados por parágrafos, períodos, orações, não pode vir tudo desordenado dentro da escrita, ok? E a ligação entre eles tem que ser mediante, como eu acabei de dizer, por frases, parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aquele processo que a gente já aprende quando começa a escrever os textos dissertativos, certo? Então, a organização de um texto de opinião confere a ele credibilidade também, ok? Então, a estrutura linguística, a questão da articulação do texto de opinião é muito importante para que ele cumpra essa função, passar a informação de maneira verídica, com credibilidade, certo? Sempre listando os argumentos, ligando as partes entre si. Então, essa articulação é muito importante no texto. Umas dicas que eu trago para vocês aqui são as palavras ou expressões que você pode fazer essas ligações. Quando, por exemplo, você quer anunciar a posição do autor diante do que está sendo falado no enunciado. Então, geralmente, vocês gostam muito de fazer isso, né? Na minha opinião, acho que, pessoalmente, no meu ponto de vista. Lembram dessas opiniões que vocês colocam sempre no início dos parágrafos? São boas expressões para que você possa colocar a sua argumentação de forma clara. Quando você quer introduzir argumentos estabelecendo ligações lógicas entre as partes dos enunciados, entre as orações e os períodos, você tem que usar aí os conectivos.
Então, o porquê, o pois, por isso, embora, apesar de, para, a fim de, logo, então, entre muitos outros. Então, estude essa parte aí da gramática. Depois, apresentam um fechamento, consequentemente, por conseguinte, assim, então, desse modo, e assim vão outros meios de articulação. Aqui são só alguns exemplos, ok? A questão da enunciação, aqui eu quero frisar o seguinte: opinar é algo pessoal, subjetivo, tá? Estabelecer um juízo de valor acerca de um objetivo a partir de parâmetros pessoais e particulares, essa é a finalidade principal de um texto de opinião. Seja ele qual for o gênero que você escolher dentro do rol dos gêneros argumentativos, que tem vários, tá bom? Então, o texto ele se torna mais objetivo e direto se assim for a sua intenção. Então, a intencionalidade no texto argumentativo ela é muito, muito importante, ok? Depois, o texto de opinião, ele tem sempre, como eu disse há pouco, a intenção comunicativa, ele vai demonstrar sempre o ponto de vista, os aspectos linguísticos essenciais para a comunicação e a eficácia da comunicação, eles devem ser respeitados, você não pode fugir disso. Então, é muito importante que você se atenha a algumas regras gramaticais, sintáticas, tá bom? Para que isso possa acontecer. Depois, eu trago aqui para vocês um texto que foi publicado na Folha de São Paulo e adaptado para essa atividade, do Antônio Hermínio de Moraes. Ele fala aqui sobre o Brasil, tece alguns comentários, e aqui adiante a gente vai ver o seguinte: sempre quando se vê um texto de opinião, e quando ele é bem escrito, ele sempre vai aparecer da seguinte forma, bem assim, organizado e concatenado. A posição do autor em relação ao tema, ele aparece, vocês podem ver aí. Depois, os argumentos, eles são bem construídos, mediante parágrafos ou períodos ou frases, certo? Depois, ele coloca de maneira muito inteligente, quando um texto é bem articulado. Antecipa ou contesta a sua opinião, ou seja, coloca os seus argumentos contra ou a favor do tema que ele está colocando a discussão, certo? Depois, ele fecha o pensamento, sempre voltando-se ao início da tese que ele defende, e toda essa articulação do texto, ela é construída de uma maneira muito clara, certo? E o que ele se utiliza, assim como todos nós, quando falamos, quando escrevemos um bom texto de opinião, utilizamos os conectivos, tá? Que nos ajudam a fazer a junção dessas ideias. Então, mas, o porquê, o pois, o então, ajudam a fazer essa organização dos argumentos e levar o raciocínio que você quer que o leitor tenha sobre o seu texto, tá bom? Então, a solução é argumentar sempre com foco, com intencionalidade, ok, gente? Então, quais são os gêneros argumentativos, citando mais uma vez o que eu falei no início da aula? Artigo de opinião é o mais cobrado, tá? Editorial, carta argumentativa, carta do leitor, carta ao leitor, comentários, entre outros. Esses são gêneros dentro do rol de textos argumentativos, ok? Então, a argumentação, ela tem como função o quê? Justificar, emocionar, por que não o leitor, através das opiniões dadas? Prometer, convencer, explicar, negar, afirmar, provocar, persuadir, ironizar, dissertar, questionar, profetizar e, não menos importante, pode-se também satirizar. Todos esses verbos de ação podem estar presentes, ou grande parte deles, ou alguns, nos textos de opinião, ok? Uma atividade bem clássica a partir de uma charge. Do ponto de vista da temática, pode-se inferir que o objetivo dessa charge é, e lá está escrito assim, o título dela é Hospital Público
Vou escrever na sua mão, o hospital está sem papel. Então, analise todas as linguagens, verbal e não verbal, o que está sendo dito e o que não está sendo dito, ou seja, as suas inferências para que você possa dar o seu ponto de vista e ver se combina com as alternativas que o exercício dá. Neste caso, podemos inferir que o objetivo dessa charge é o quê? Criticar o sistema público de saúde. Então, a opinião está presente aqui. Entretanto, de uma forma objetiva, também nos cobra que entendamos da mesma forma, certo? Qualquer dúvida que vocês possam ter, acesse novamente a plataforma, releiam cada slide, cada imagem passada nessa aula para vocês, façam os exercícios e até a próxima.